Bom dia! Estamos aqui de volta com mais uma edição ao vivo do programa Urban View, um olhar sobre as cidades, um programa que é uma produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Brant, e a participação do Caetano Garcia na produção, e também aqui no chat, esperando já a participação de vocês. Caetano? Isso aí, Gilberto, bom dia aos internautas da UTV. Eu já estou vendo aqui um pessoal entrando, o Marcelo Soleric, bom dia também para o Mena Barreto, o empreendedor Armando e o pessoal que está entrando aqui no chat. Bom, para quem não conhece ainda como que funciona aqui na UTV, são duas maneiras de participar. Vocês podem fazer como esse pessoal que eu acabei de citar, se logar no site, você entra no chat e aí você pode ver os comentários dos outros participantes, mandar os seus comentários, as suas perguntas. A outra maneira é, na própria home da UTV, pela linha direta, tem um espaço onde você só digita a sua pergunta, coloca o seu nome, seu apelido, e aí eu recebo e vou fazer aqui para o nosso convidado. E a terceira forma de participar é para você que utiliza aí o Twitter. O nosso Twitter é @urban_systems. Eu vou estar de olho também aí no Twitter, então vocês podem mandar suas perguntas. E eu espero a participação de vocês. Vou fazer as perguntas ao vivo. Participem. O Gilberto já vai dar continuidade aqui ao programa e apresentar o convidado de hoje para vocês. Ok, e eu queria começar o Urban View de hoje agradecendo muito ao Caetano Garcia e também a nossa colega aqui da UTV, a Priscila, que na edição da quarta passada do nosso programa aqui, me substituíram aqui à altura, apresentaram o Urban View da quarta passada, porque eu tive que viajar, estava no exterior. Então, muito obrigado, Priscila, obrigado, Caetano, por vocês me substituírem aí. Eu sei que vocês fizeram um programa à altura aí, já assisti, sei que foi muito legal. Bom, a gente vai falar hoje de um assunto que é o piso elevado. A gente transita pelos ambientes, a gente vê decoração, a gente vê luz, a gente vê cores, a gente vê formas, a gente vê móveis, a gente vê, enfim, tapete, mesas, etc. e tal, e a gente muitas vezes não presta atenção, digamos, aonde a gente está pisando, né? E a gente fica imaginando, piso, o que será, qual a tecnologia, o que existe por baixo desse piso elevado? Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre detalhes que às vezes a gente não percebe, mas acabam interferindo diretamente na imagem da empresa, né, das empresas, do ambiente que você está e, consequentemente, na mente, na nossa cabeça. Né? São detalhes que às vezes entram inconscientemente, imperceptivelmente na nossa mente. Uma das opções que estão sendo muito usadas hoje em dia por todas as empresas praticamente usam, até por uma questão tecnológica, que é a questão de cabeamento, essa coisa toda, são os pisos elevados. Essa solução é uma solução que flexibiliza muito o layout das empresas, permite a mudança de estações de trabalho. Então a gente vai falar no programa de hoje sobre essa tecnologia. Então, para explorar esse assunto, a gente escolheu como nosso olhar da semana, que é o tema do nosso programa de hoje, o seguinte assunto: pisos e revestimentos, as soluções que estão inovando esse mercado no Brasil. A gente quer descobrir no programa de hoje quais são as vantagens da adoção dos pisos elevados. É possível ser sustentável nesse mercado? Existem outros usos para os pisos, além dos ambientes corporativos? Para responder a essas e outras perguntas, a gente convidou para essa entrevista de hoje o Paulo Vinícius Jubilu, que é sócio-diretor da Remaster. Paulo Vinícius, muito obrigado, bom dia. Bom dia, muito obrigado a vocês, aos ouvintes, telespectadores aí, pela oportunidade que vocês estão dando para a nossa empresa em passar um pouquinho de conhecimento aí desse mercado que nós atuamos e que nós batalhamos para estar sempre inovando e levando o melhor aí para os nossos consumidores. Legal. Obrigado. O Paulo Vinícius, ele é administrador de empresas com ampla experiência na área de desenvolvimento de novos negócios e inovação tecnológica em produtos para ambientes corporativos. Atualmente ele é sócio-diretor da Remaster, uma empresa que desenvolve soluções globais para aplicação de pisos elevados nos diversos ambientes de um empreendimento. Há 12 anos ele atua no mercado brasileiro e é uma empresa 100% nacional. A Remaster é uma empresa membro do Green Building Council Brasil e recentemente conquistou o prêmio Planeta Casa 2010 da editora Abril na categoria Materiais de Construção. Aliás, parabéns pelo prêmio. Obrigado. Paulo, vamos conversar um pouquinho sobre essa coisa que eu falei aqui do piso, né? Uma coisa que a gente vai andando aqui, a gente não percebe e existe uma tecnologia grande por trás, né? Existe bastante tecnologia, inclusive, por trás de tudo isso daí. O conceito de piso elevado, ele se ampliou nas suas aplicações
de uma forma muito rápida e muito interessante em termos construtivos. Então, só para a gente entender um pouquinho então essa história de piso elevado, o piso elevado ele começou a se tornar conhecimento nosso, de público, de massa, quando ele migrou para as áreas de escritórios no intuito de poder acomodar toda essa história do cabeamento na área de escritório, mudar layout e poder acomodar essa tecnologia da informação, porque embaixo desse piso elevado, eu falo para você, eu costumo ilustrar para alguns dos nossos clientes, você tem uma área de trabalho, respeitando todas as tecnologias, todas as facilidades que existem naquele ambiente corporativo. Eu falo para você, se você tiver uma mesa de 12 milhões de dólares e não tiver um ponto de rede, você consegue trabalhar? Não, ainda mais hoje em dia, né, que a gente depende tanto. Ou seja, a essência que nós temos, que está na informação, está acomodada sob esse piso elevado. Então é só para você entender um pouquinho da importância de entender exatamente o piso elevado, das suas tecnologias, porque ela vai acomodar a parte mais importante da sua empresa, que é a informação e o meio que você transmite essa informação. Na verdade não é só a rede, é a energia, é a telefonia. Isso, né? É a parte das telecomunicações, a parte de voz e dados e a parte de energia que estão sob aquele piso elevado. Mas assim, só para a gente poder entender um pouquinho do surgimento desse mercado, a tecnologia de rede, de cabeamento estruturado, ela começou a ser implantada aqui no Brasil no início da década de 90. Obviamente que estudos de universidades e centros de pesquisa já ocorriam anteriormente a isto, mas se nós lembrarmos e voltar um pouquinho a cabeça atrás, em 90 nós éramos um mercado fechado, nós éramos antes Collor. Era pré-Collor, aliás, a única coisa de útil que o Collor fez foi liberar o mercado para muito importante, ele deixou o passo dele importante lá dentro, a gente não pode esquecer isso. Então o que acontece? Por sermos um mercado fechado na época que as tecnologias demoravam para chegar, as informações demoravam para chegar, tinha o seu delay entre lá fora e aqui dentro. Mas, em termos práticos, ela começou a ser implantada nas áreas de escritórios, essa ferramenta de cabeamento estruturado, no início da década de 90. E como qualquer tecnologia que chega, ela é um investimento alto, então poucas pessoas, num primeiro momento, nas áreas corporativas, começaram a ter acesso a isso. Então era o presidente, era o diretor financeiro. Até aí, antes da chegada, digamos, dessa tecnologia de cabeamento estruturado, o uso de piso elevado, ele era muito baixo, ele não existia? Então, esse piso elevado, o piso elevado que já existia, o piso elevado não tem inovação nenhuma, ele já existe desde 1960. Esses pisos elevados eles estavam voltados para um meio ambiente de uso, uma aplicação que eram que continuam sendo as áreas de CPD. Então, nas áreas de CPD, naqueles grandes data centers que existiam, gigantescos, tem um piso elevado lá dentro que ele é feito em material de aço, por questão de resistência mecânica e umas características de uso que aquele produto tem que responder ali dentro. Então, o piso elevado ele já existia. Agora, quando essa tecnologia de cabeamento começou a fazer parte do usuário, então começamos a migrar daquele terminal burro, que não tinha função lógica nenhuma e se comunicava com aquele data center. Ok? Nesse inteirinho, começa a chegar então a tal da rede local que te permite uma comunicação online da informação. Então, num primeiro momento, quem tinha essa informação online? O diretor financeiro, o diretor de logística, ou seja, pessoas chaves da empresa. Pessoas chaves que estavam fisicamente distantes internamente na empresa e funções de profissionais que mudam um pouco o layout. Então, a sala do presidente da empresa, o diretor da empresa, não muda toda semana de layout, mas da estação de trabalho muda toda semana de layout. Então, num primeiro momento que chegou essa tecnologia, ela não foi problema em termos de infraestrutura. Começou a se implantar, como qualquer tecnologia aí da informação que chegou, como o nosso telefone celular, não tinha volta. Então, essa demanda inicial começou a vir de fora. Porque a tecnologia lá fora já estava evoluindo, então grandes corporações, uma IBM já estava trabalhando em rede em 89, em 90 lá fora. E aí, obviamente, por ser tecnologia, velocidade da informação, uma ferramenta que não tinha volta. Então, IBMs do mundo, todas entram em rede, porque o nosso meio de comunicação agora é uma tal de tecnologia de rede local, tá bom? Especificamente rede local ou rede municipal e aí por diante. Mas quando essa tecnologia começou a ser implantada nos ambientes de escritório, ela chegou com um momento onde o mercado corporativo começou a ser trabalhado eficiência naquele ambiente corporativo. Década de 80 se estressou muito eficiência em chão de fábrica, a década de 90 começou a se discutir que o ambiente de escritório era produtivo. Então começou a ter melhoria imobiliário, mais ergonômico, mas ele custa 10, o outra cadeira custa 8.
Mas espera um pouquinho, ele produz mais. Então aquele 10 já não é mais caro que aquele 8. Começou a se discutir eficiência de uso dos produtos nos ambientes. Então começou a ter uma grande modernização nas áreas de escritório, a partir de 93, 94. Só que coincidentemente, uma tecnologia estava chegando para a área corporativa, que era essa tecnologia de então ela fez parte desse boom de modernização, tá certo? Que ele entrou nos pacotes de grande reforma desses escritórios e modernização. Quando ela chegou para ser implantada essa rede local dentro de todas as outras reformas, ela primeiro, assim, não era todo mundo que conhecia, não era todo mundo que entendia como é que aquilo funcionava e as suas necessidades. Essa história de cabeamento estruturado, ela tem uma norma, que quando se desenvolveu essa tecnologia se normatizou, porque o conector do fabricante A ia ter que conversar com o conector do fabricante B e C, e aí por diante. Então, se definiu através dos grandes fabricantes do mundo, standards, que é a norma EIA-TIA que rege esse mercado de cabeamento estruturado. E esta norma especificamente tem uma norma que fala como é que você tem que instalar os seus cabos no escritório para você estar dentro dessa norma e dentro dessa rede. E essa norma falava para você o seguinte, você tinha que ter um ponto de voz, um de dados e 2 de elétrica a cada 10 metros quadrados. Por quê? Porque já era sabido que qualquer empresa muda layout. Era uma palavra que a gente desconhecia no mercado, layout. Layout de escritório, é uma coisa nova, ela é 15 anos para cá. Então o que aconteceu? Uma empresa, ela muda layout. Você controla a mudança de layout de uma empresa? A não ser que ela feche as portas. Do contrário, ela é um ser vivo. Na contrapartida, chegava uma ferramenta básica de trabalho que ninguém ia fugir, que era a tal da rede local, e que aquilo ia te prender a um ponto físico. Opa! Então aqui começou a ter um problema, e aí a norma, então, no intuito de facilitar esse problema, ela definiu o seguinte, para você ter um cabeamento estruturado, então a cada 10 metros quadrados você tem que ter um ponto de voz, um de dados, um de elétrica. No seguinte intuito, qualquer layout que você mudar, você encontra um ponto para trabalhar, porque se você não encontrar um ponto, você já começa a ser desperdício de dinheiro para a empresa, porque você fica esperando para plugar na rede. Então, ou seja, chega no escritório hoje e não tem internet. 50% do nosso trabalho está parado, no mínimo. Então, um funcionário parado numa mudança de layout começou a virar custo. Então, aqui começou a surgir uma necessidade de mercado. Era ter uma infraestrutura flexível que acompanhasse uma dinâmica que a gente não consegue controlar, que é a dinâmica de mudança de layout. Como fazer isso aqui coexistir na área de escritório? Se buscaram algumas alternativas, então começaram a se criar mobiliário, que você subia com o cabeamento por dentro, vem por cima do forro e desce uma eletrocalha na mesa do usuário, eletrocalhas aparentes, porém, todas deixavam a desejar no aspecto da flexibilidade. Da mobilidade. Da mobilidade. Mesmo uma eletrocalha descendo, ela está descendo num ponto. Se você já tem que ir 1 metro para lá, já você tem que fazer um puxadinho. Era melhor do que estar naquela parede, que daí eu não conseguia colocar uma mesa no meio. Então, por exemplo, uma grande vão de escritório. Como é que você põe uma mesa no meio? Então vinha pelo forro e descia. É uma solução, concorda? Mas ela é flexível? Deixa a desejar. Não, eu me lembro quando eu montei um escritório de uma agência de propaganda que eu tinha, a gente teve que fazer o layout do escritório em função de onde tinha tomada e ponto de telefonia. É isso aí. Não dá para pôr a mesa aqui, não dá, porque aqui não vai ter que esticar fio. Você tinha que colocar as mesas próximo onde tinha ponto, né? Isso efetivamente ele traz um custo invisível, porque você tem que se adequar à infraestrutura e não à infraestrutura, à sua atividade, à sua necessidade. Então, quando isso daqui começou a ser instalado, 92, 93, 94, 95, ou seja, os ambientes começaram a ser usados, começaram a mudar layout, e aí começou